que é a impregnação. Nós vamos falar um pouquinho sobre a impregnação extrapiramidal, tá bem? Nós vamos falar sobre a impregnação extrapiramidal, que é o próprio nome. Fala para mim, o que é impregnação? O que dá a impressão que ele gruda, não é? Gruda. E é o que vai acontecer. Nós vamos utilizar antagonistas, né, do receptor D2 da dopamina, que vão o quê? Impregnar em algumas estruturas motoras do sistema nervoso central. Tá bem? Vamos entender então o circuito motor. Então você tem o seu córtex cerebral, onde você pensa, faz as suas reflexões de mundo, etc e tal. Então você tem onde você planeja o movimento no córtex cerebral, certo? Esses estímulos nervosos passam por onde? Passam pelos gânglios da base. Nos gânglios da base, onde você tem os seus programas de movimento. Lá estabelece o tônus, quantidade maior ou menor de estímulo, tá bem? E em seguida retorna ao córtex motor para você executar o movimento. Então, córtex, planejamento do seu movimento. Esses estímulos passam pelos gânglios da base, onde você tem os programas de movimento. Em seguida, retorna ao córtex motor para você executar o movimento. Certo? Muito bem. É a mesma coisa, só que já colocando algumas estruturas ali. Então, vamos lá. Córtex cerebral, onde você tem o planejamento. Esses estímulos passam por onde? Pelos gânglios da base, onde você já tem lá estruturas. Já vou adiantando. O caudado, o putamen e a substância negra. Caudado, putamen e substância negra. Isso aqui forma o que eles chamam de pirâmide bulbar. Tá bem? Pirâmide bulbar. Localizada onde? Nos gânglios da base. Que tem o quê? Lá que se estabelece o programa de movimento que você vai desenvolvendo o quê? Desde a infância. Retorna o quê? Ao córtex motor e você executa o movimento. Muito bem. Vamos falar então um pouquinho sobre o putamen. O putamen é uma estrutura que faz parte do gânglio da base, localizado no tronco cerebral. Tronco cerebral, mesencéfalo, tronco, ponte bulbo, onde lá está estabelecido o quê? Os programas de movimento. Um dos programas de movimento. Qual que é o programa? Padrões de atividade motora. Padrões que você desenvolve na infância. Ok? Como, por exemplo, escrever a letrinha do alfabeto. Então, quando a professora, lá no primário, colocava para você, ó, você vai escrever aqui, ó, a letrinha A. Ó, você vai escrever o quê? A letrinha B. Passa por cima do tracejado. Então, você vinha lá na escolinha e fazia assim, um Azinho no caderno de caligrafia. Fazia o quê? O Bzinho no caderno de caligrafia. Certo? Esses padrões aqui, ó, de movimento, né, de atividade motora, você adquire o quê? Na infância. Certo? Então, escrever a letra do alfabeto. Então, você aprende na infância. Tá bem? E você vai desenvolvendo. Por isso que ela fazia, né? Com todos nós, o quê? Você fazer o caderninho de caligrafia. Para você adquirir o quê? Habilidade motora. Né? Cortar o papel com a tesoura. Então, tinha lá a tesourinha bonitinha, tá? Certo? A criança pegava o quê? Pegava a tesoura com as duas mãozinhas na primeira semana. Na segunda semana, ela já estava pegando o quê? Certinho a tesoura e cortando papel, cabelo, cortina, tudo que vinha pela frente. É isso? Então, você também o quê? Começa a desenvolver atividades motoras, então de cortar o papel. Bater o prego.
Então, pegava lá o preguinho e colocava a criança então, para bater o prego. Ela batia 10 vezes fora, aí uma dentro. Daqui 3 dias ela estava batendo já. 5 dentro, 5 fora. É isso? Isso aí vai adquirindo o quê? Vai adquirindo o quê? Atividade motora, certo? Você vai desenvolvendo habilidades motoras. Por isso que é importante a criança sair do celular e brincar com o brinquedo mesmo, tá bem? Para ir desenvolvendo o quê? Os programas de movimento. E aí nós estamos falando de quem? Estamos falando do putamen, ok? Estamos falando do putamen. Bater prego, movimento de cavar, tá? Movimento controlado dos olhos. Então, não dá para falar que a criança, tá certo? Até 2 anos de idade, ela é o quê? Vesguinha, tá bom? Não dá para falar. Por quê? Até os 2 aninhos de idade, ela vai desenvolvendo o quê? Vai desenvolvendo o movimento dos olhos. Então, se você pegar um recém-nato, certo? E um feixe de luz, e passar esse recém-nato muito rápido, um olhinho vai acompanhar, o outro vai ficar para trás, certo? Por quê? Porque ele está desenvolvendo ainda o quê? A atividade motora do movimento dos olhos, para lá, para cá, para lá, para cá. Então, gradativamente, ok? Passar a bola, né? Ficar brincando de bola também é importante, vai desenvolvendo a habilidade. Tem gente que até hoje não aprendeu, né, Luiz Felipe? Então, aí fica daquele jeito, né? Mas se tenta, né? Se tenta passar a bola para um lado, passar a bola para o outro, né? Então, vai ganhando essa habilidade ali, tá certo? Então, onde você aprende isso aí? É um programa de movimento localizado nos gânglios da base do putamen, tá bem? Aí nós temos o quê? Uma outra estrutura chamada caudado, tá bem? O caudado. O caudado, ele vai definir o quê? A velocidade e amplitude, ó. Amplitude e a velocidade. Tá joia? Ó. Rapidez e amplitude. Então lá no putamen, definia para você, ó, você vai escrever o Azinho pequenininho, certo? Então você ia lá devagarinho, não é isso? E aprendia o programa, escrevia o Azinho. Aqui vai definir o quê? Se você vai escrever um Azinho bem pequenininho, você vai escrever um Azão. Se você vai escrever um Azinho bem devagarinho, você vai escrever rápido, certo? Então aqui que define o quê? A velocidade e amplitude do movimento, tá certo? Então, aqui que define. Então, lá define como você escreve, a habilidade aqui, a velocidade e amplitude desse movimento. Bom, para todo esse movimento voluntário, você tem um neurotransmissor muito importante, que é quem? A dopamina. A dopamina participa do quê? Dos sistemas comportamentais. Então, ela é responsável pela grande parte pelo prazer, pelas emoções, e por algumas patologias na via mesolímbica, mesocortical, principalmente a mesolímbica, onde você tem quadros de esquizofrenia e psicose. Tem relacionado com a neuroendócrina, porque a dopamina inibe quem? A liberação de prolactina. Tá certo? Ela inibe a produção de prolactina. Por isso que nós utilizamos fármacos antieméticos, anti-D2, tá certo? Anti-D2, que eles fazem o quê? Antagonizam o quê? Antagonizam a dopamina, aumenta o quê? Prolactina. Então, por isso você utiliza o quê? O Plasil, tá bem? E você tem o quê? A participação da dopamina onde? No sistema motor, porque a dopamina significa o ir, o movimentar-se no sistema motor, tá bem? Então, vamos lá. Nós temos receptores D1, D2, D3, D4, D5. Interessa para nós é o receptor D2, tá joia? Especificamente onde? No tronco cerebral, aonde você tem lá? MPB, mesencéfalo, ponte bulbo. Você tem os gânglios da base, tá bem? Nos gânglios da base,
é onde tem esses programinhas de movimento. No caudado, no putamen e na substância nigra. Tá certo? Onde você forma o que eles chamam de pirâmide bulbar. Caudado, putamen e substância nigra. Você tem o caudado, putamen e a substância nigra. E forma, abre aspas, as pirâmides bulbares. Ok? Tá lá, dopamina, qual que é o problema? São drogas administradas além das doses terapêuticas, em excesso, que vão lá impregnar no receptor, vão antagonizar a dopamina, diminuindo o efeito dela, vão lá e se ligam no receptor no lugar da dopamina, e aí impregna. O que nós vamos observar, então? Nós vamos observar nesse paciente rigidez, acinesia, discinesia, sinais semelhantes ao quê? A doença de Parkinson. Porque são todas drogas o quê? Anti-D2. Que vão o quê? Antagonizar os efeitos da onde? Da dopamina. Certo? Vai antagonizar onde? Os efeitos da dopamina onde? No sistema das pirâmides bulbares. Tá joia? Vamos lá então. Quais são esses medicamentos que causam? São os neurolépticos. São os antieméticos. Tá bem? Os neurolépticos. Vamos colocar aqui, ó. Aldol. Meleril. Eu vou citar lá na frente. Meleril e outros fármacos que normalmente são todos o quê? Anti-D2. Usados para quê? Para esquizofrenia. E dos antieméticos, você vai ter quem? A metoclopramida. Por que a metoclopramida? Porque ela penetra mais aonde? No sistema nervoso central. Se ela penetra mais no sistema nervoso central, a probabilidade dela desenvolver é maior do que os outros antieméticos. Então, são esses dois grupamentos que normalmente causam a impregnação extrapiramidal. Então, vamos lá. Vamos entender aqui, ó. É o mesmo circuito lá atrás. Nós vamos entender. Então, normalmente a gente tem o quê? O córtex cerebral, onde você tem o planejamento dos movimentos. Ok? O que acontece? Esse estímulo passa por onde? Ele passa pelos gânglios da base, certo? Aonde você tem o quê? Você tem os programas de movimento. Tudo bem? Depois esses estímulos o quê? Retornam ao córtex motor. Então vai lá para o córtex motor. E no córtex motor desce duas fibras. Fibras alfa, que você tem, que executa os movimentos voluntários, e você tem as fibras gama, que são responsáveis por quê? Pelo tônus muscular. Então, você para executar um movimento, você tem o quê? Um tônus muscular. Tá bem? Então, você, a mesma coisa, você acelerar, e onde que vai parar essa fibra? A fibra gama para onde? Nas fibras intra e intrafusais. Enquanto que a fibra alfa, ela no receptor libera acetilcolina, se liga no receptor nicotínico, e aí você tem o que? A contração da musculatura esquelética. Certo? Então, de novo, planejamento, certo? Gânglios à base, estabelece lá os programas de movimento, certo? Permite a passagem dos estímulos para o córtex motor, e aí desce duas fibras. Uma fibra para o tônus, que é a fibra gama, e a outra para você executar o movimento, que é a alfa. Então eu acelero e tiro o pé da embreagem. Ok? Acelero, é o meu acelerador, que é o tônus muscular. E aqui é o quê? Tiro o pé da embreagem. E o carro anda. Tá bom? Agora vamos pegar aqui, ó. Lá nos programas de movimento, lá nos gânglios da base. Eu vou aumentar aqui, ó. Lá nos gânglios da base. Então vamos para cá, ó. Lá nos gânglios da base, como que é o estímulo? Mesma coisa, ó. O estímulo parte do córtex,
onde você tem um planejamento, e ele tem que passar por onde? Ele tem que passar pelos programas de movimento. E nos programas de movimento a gente tinha lá o caudado, tinha o putame. Tá certo? Então no caudado tem o GABA. O que o GABA é? É um neurotransmissor o quê? Inibitório. Ele pode ser estimulado ou ele pode ser o quê? Inibido. Certo? A acetilcolina, a gente fala assim, significa o não ir. Por que o não ir? Porque ela estimula o GABA. Enquanto a dopamina, lá da substância negra, significa o ir. Por quê? Ela inibe GABA. Então, quando vem lá aqueles estímulos que você teve planejamento no seu córtex, os estímulos passam. O que acontece? A dopamina é liberada, inibe o GABA, e aí o que acontece? Permite a passagem do estímulo. Aí o estímulo vai para onde? Vai para o córtex motor, e aí desce as duas fibras. Fibra alfa e fibra gama. Tá bem? Tranquilo aqui? Aí quando às vezes vem um estímulo, de lá, onde eu tenho a liberação de acetilcolina, a acetilcolina faz o quê? Estimula a GABA. Estimula a GABA, o que acontece? Não deixa passar os estímulos do movimento. Muito bem, então. Entendido isso, onde que acontece isso aqui? Lá nos programas de movimento, nos gânglios da base, no caudado, no putame, que forma o quê? As pirâmides bulbares. Então você tem o caudado, você tem o putame e tem o quê? A substância negra, que é rica em dopamina. Tudo bem. Qual que é o nosso acidente aqui? O nosso acidente são fármacos o quê? São fármacos antidopaminérgicos, anti-D2, administrados em alta concentração, ou seja, doses acima das terapêuticas, ok? Que são administrados, que antagonizam o quê? O efeito da dopamina. Consequentemente, se você antagoniza o efeito da dopamina, diminui quem? Diminui dopamina. Então, você diminui dopamina. Aumenta quem? Acetilcolina. Acetilcolina faz o quê? Estimula o GABA. Estimulou o GABA, o que acontece? Não permite a passagem do estímulo do movimento. Lembra lá? O movimento vinha, o que acontecia? A dopamina era liberada, inibia o GABA, passava o estímulo. Ok? Passava o estímulo. O que acontece agora? Vem lá o estímulo do movimento voluntário, você quer executar o movimento, só que os fármacos anti-D2 estão diminuindo a dopamina, está tendo um aumento da acetilcolina, então, o que acontece? Não passa o movimento, porque estimulou o GABA. Certo? Muito bem. Se não passa o estímulo do movimento, o que acontece? O organismo tenta compensar através do quê? Do aumento do tônus muscular. Então, você diminui os movimentos voluntários. Para compensar isso, aumenta o quê? O tônus muscular. E aí, o que o paciente normalmente apresenta? Apresenta quadros de tremor, apresenta quadros de rigidez, né? Tremor, rigidez, acinesia, né? Que é ausência ou dificuldade de executar o movimento voluntário. Por conta disso. Por conta de fármacos anti-D2 que foram administrados, que antagonizaram a dopamina, não, na substância negra lá, na pirâmide bulbar, aumentou a acetilcolina, consequentemente, estimulou o GABA, não permitiu a passagem do quê? Dos movimentos voluntários. Para compensar, o que acontece? Aumenta o quê? O tônus muscular. Então, acelera o carro, mas não tira o quê? O pé da embreagem. Então, acelera e não tira o quê? O pé da embreagem. Consequentemente, o carro sai o quê? Os pulinhos. Então, a pessoa sai executando o movimento, tentando executar o movimento, e o movimento vai se cortando, né? E aumentando o tônus. É a mesma coisa da mulher aprendendo a dirigir. Então, ela acelera e não tira o quê? O pé da embreagem. O carro vai aos pulinhos, vai ao soco, né? Vai pulando assim. E a mesma coisa acontece com a doença de Parkinson. Tudo bem, pessoal? Amplificando é a mesma coisa. Olha lá. O que eles fazem? Antagoniza a dopamina. Então, diminui o efeito da dopamina. Aumenta quem? A acetilcolina. Estimula o quê? O GABA. Não permite a passagem do movimento voluntário.
tá? Diminui movimento voluntário. O que acontece? Aumenta o tônus. Você tenta aumentar o tônus para tentar o quê? Compensar isso aí. Então você tem o tremor. Tá bem? Tremor, rigidez, plasticidade, que é a contração, e assim sucessivamente. Mesmo, voltando lá para aquele nosso diagrama, mesma coisa. Então você tem o planejamento no córtex, passa pelos gânglios da base, que eu tenho os programas de movimento, onde a dopamina inibe o GABA, que seria o GABA. Certo? O GABA é um neurotransmissor o quê? Inibitório, não é isso? Então o que acontece? Drogas antieméticas são administradas, diminui quem? Dopamina. Consequentemente, aumenta a acetilcolina. A acetilcolina estimula quem? Estimula o GABA. Se estimula GABA, ele é um neurotransmissor por si só o quê? Inibitório. Então ele impede o quê? A passagem dos movimentos voluntários. Para compensar isso, o que acontece? Aumenta o tônus muscular. E aí tem o quê? O tremor. Certo? Você tem o tremor. Muito bem. Um exemplo é a metoclopramida, antagonizando a dopamina, né? O que o paciente vai apresentar? Sedação, que são os efeitos colinérgicos. O excesso de acetilcolina onde? Acetilcolina no sistema nervoso central. Perda de consciência, isso aqui relacionado ao quê? Ao sistema nervoso central. Aí vem acinesia, rigidez, tremor. Isso aqui são sintomas do quê? Colinérgicos, aonde? No sistema motor. Sistema motor. Ok? E aí, ó, hipersecreção, sudorese, bradicardia, né? Queda da pressão arterial com bradicardia são ações do quê? Ações da acetilcolina, aonde? No sistema nervoso central. Então tem sintomas colinérgicos. Sintomas colinérgicos. E sintomas do sistema motor tem o quê? A ausência do movimento, rigidez, a cinesia e o tremor. Tá bem? Então isso aqui é o que interessa. Cinesia, rigidez e tremor. Certo? Nós vamos observar muito com quem? Com pacientes esquizofrênicos, fazem uso de fármacos o quê? Anti-D2. Aí nós temos quem? Aldol, né? Meleril, Lepodex, Zargos. Eles vão causar o quê? Aumento o quê? Vão antagonizar a dopamina. O médico começa com uma dosagem X. À medida que não vai diminuindo o efeito, o que ele faz? Ele vai, então vamos aumentar 2 vezes. Depois ele faz o quê? 3 vezes para produzir o mesmo efeito. E aí o que acontece? Aí aumenta o quê? As reações adversas. Que reações adversas é característica desse? Diminui dopamina, aumenta o quê? Diminui dopamina, antagonizando dopamina. E aumenta o quê? Aumenta a acetilcolina. Se aumenta a acetilcolina no sistema motor, o que o paciente vai apresentar? Tremor. Que nós chamamos também de o quê? Efeitos parkinsonianos ou reações extrapiramidais. Então, essa literatura desse livro de farmacologia, ele cita o quê? Efeitos parkinsonianos, do menor para o maior. Então, quem que mais causa? Zargos é menor, Lepodex, o Aldol é o que causa, né, uma maior reação, o quê? Extrapiramidal ou reações o quê? Parkinsonianas. Por isso que o médico passa lá, ó, Aldol, certo? Passa o Aldol. Às vezes ele passa junto o Meleril, paciente esquizofrênico, Meleril. E acrescenta junto quem? Acrescenta junto, vamos ver se vocês lembram? Acrescentam junto o Fenergan. Fenergan, se você observar, ele é o quê? Fenergan é prometazina. Mas o que ele é? Ele é um anti-H1. Quer dizer então, professor, que esse medicamento causa uma alergia? Não. Ele é um anti-H1. Muito bem. Só que aqui ele não está sendo utilizado como anti-H1. Tá bem? Porque todo antihistamínico de primeira geração, primeira coisa? É a sedação. A sedação se dá por conta do quê? Penetração onde?
no sistema nervoso central. E ele tem, além das propriedades anti-H1, tem propriedades o quê? Anticolinérgica. Anticolinérgica. E o que estava acontecendo aqui com a utilização dele? Não são anti-D2? São anti-D2. O que acontece? Diminui dopamina. Diminui dopamina e aumenta quem? Aumenta acetilcolina. E aí responsável por conta do quê? Ela vai lá estimular o GABA, diminui o movimento GABA, diminui o movimento o quê? Diminui o movimento voluntário, aumenta o quê? Aumenta o tônus muscular. E você tem o quê? O tremor. Como, né? Esse antihistamínico de primeira geração penetra bem onde? Sistema nervoso central. E tem propriedades anticolinérgicas, o que ele vai ser utilizado? Não pela propriedade anti-H1, mas sim pela propriedade do quê? Anticolinérgica. Então, esse desequilíbrio que eu tenho, né? Entre, certo? Diminuição da dopamina e o aumento de quem? Da acetilcolina, o que ele faz? Ele antagoniza a acetilcolina tentando o quê? Reequilibrar novamente esse sistema aqui. Tá bom? Então, por isso que você vai pegar a prescrição de Aldol, às vezes vai pegar a prescrição do Meleril, ou somente do Aldol, e o médico passa junto o quê? O Fenergan, porque ele precisou aumentar a dose para produzir o efeito no paciente esquizofrênico, começou a desenvolver tremor, ele passou junto o quê? O Fenergan para diminuir os efeitos o quê? Parkinsonianos, ou também conhecido como efeitos o quê? Extrapiramidal. Então, efeitos parkinsonianos, tremor. Efeito extrapiramidal, tremor também. Então, observem aqui, ó, o Aldol, ó, certo? Ele é potente, o que causar. Depois eu tenho quem? Neosime, depois você tem o Amplictil, né? Meleril causa menor, né? Efeito aí. Mas principalmente quem? O Aldol. Tá certo? Aldol. Beleza? Então, por isso que às vezes você acrescenta junto aí esse antihistamínico de primeira geração. Antiemético, muito bem. Os antieméticos é a mesma coisa. Eles não são anti-D2? Não vão antagonizar o D2? É a mesma coisa, vai diminuir dopamina, aumentar a acetilcolina. Mas não são todos antieméticos, ó. Do menor para o maior. Vamos considerar aqui só, tá? As feniltiazinas são utilizadas para isso, mas como as butiferonas também, mas são neurolépticos que são usados também para vômito. Mas vamos aqui, ó. Domperidona, do menor para quem? Para o maior. Qual que tem menor probabilidade de desencadear? A metoclopramida. Por quê? Ela penetra mais aonde? No sistema nervoso central. Certo? Se ela penetra mais no sistema nervoso central, maior a probabilidade dela desenvolver, em relação aos outros eméticos, o quê? Reações extrapiramidais. Mas tem que ser em dosagens em altas o quê? Concentrações. Tá bem? Da metoclopramida. Prof, volta só um pouquinho que travou aqui. Só um pouquinho. Aqui. Aqui? Sim. Aqui. Tudo bem? Então, em função disso, né, Aldol? Como é anti-D2, o médico às vezes precisa aumentar a dose. Ele vai antagonizar a dopamina, diminuir o quadro da esquizofrenia, mas você já sabe que a diminuição da dopamina vai levar ao aumento da acetilcolina. Aí estimula a GABA, diminui o movimento voluntário, aumenta o tônus. É igual a Maria Tereza aprendendo a dirigir. Então ela acelerava, entendeu? E não tirava o pé da embreagem, ia aos solquinhos, né? Pulando o carro, tá bem? Então desencadeava o quê? Tremor, tá bom? Que chamamos de efeitos parkinsonianos ou também chamamos de reações extrapiramidais. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, só terminologia. Tá bom?
Dos esquizofrênicos, né? O neuroléptico, o Aldol, que tem a maior probabilidade. Dos antieméticos, nós temos a metoclopramida, que tem a maior probabilidade, porque ela penetra mais no sistema nervoso central. Só que são em doses o quê? Em doses acima das terapêuticas. Tá bem? Doses acima das terapêuticas. É que desencadeia o quê? A impregnação extrapiramidal. Tá bem? E aí eu tenho as reações extrapiramidais, é a mesma coisa que reações de Parkinson. Então tá lá, ó. Para criança, né? Então, o mais seguro seria quem? O Dramin, depois quem? Pleiadon, depois Bromopira, depois quem? O Plasil. Por quê? O Plasil penetra mais aonde? Você penetra mais no sistema nervoso central, a probabilidade de desenvolver a impregnação é maior. Tá bem? Então, do menor para o maior. Ok? Muito bem. O que a gente vai fazer? Ó, presta bem atenção. Em locais onde eu não tenho o quê? Não tenho recursos hospitalares, pelo amor de Deus. Tá bom? Locais onde eu não tenho o quê? Recurso hospitalar. Tá certo? Não tenho recurso hospitalar. Olha lá, ó. Não tem recurso hospitalar. Aí faz o quê? Aumenta o tempo de socorro. Vão aumentar o tempo de socorro com o quê? Vão aumentar o tempo de socorro com... Vamos aumentar o tempo de socorro com o quê? Vamos aumentar o tempo de socorro com fármacos o quê? Antihistamínicos. De quem? De primeira geração. Por quê? Penetra mais aonde? No sistema nervoso central. É pela sua propriedade anti-H1? Não. É pela sua propriedade o quê? Anticolinérgica. Certo? Para restabelecer novamente aquele equilíbrio. Ó. Porque eu tenho o quê? Então, aqui eu tenho diminuição de quem? Diminuição de dopamina e aumento de quem? Colina. O que acontece? Como esses antihistamínicos de primeira geração penetram mais aonde? No sistema nervoso central e tem propriedades o quê? Anticolinérgico. O que ele vai fazer? Antagonizar o efeito de quem? Da acetilcolina, reequilibrando novamente o sistema. Tá joia? Em que situações? Onde eu não tenho recurso o quê? Hospitalar. Tá joia? Só curiosidade aqui, ó. A orfenadrina, da onde que vem a orfenadrina? Alguém sabe dizer? Demorou demais. Vem do Dorflex. Tá joia? Então, só curiosidade, ó. A orfenadrina vem do Dorflex. Foi uma droga inicialmente utilizada para o tratamento do mal de Parkinson, doença de Parkinson. Mas o paciente começava a desenvolver tolerância com ela, ou seja, você precisava de doses maiores para produzir o mesmo efeito. A indústria não ia perder isso aqui, né? Um estudo molecular. Acrescentaram quem? Acrescentaram AINES, dipirona, certo? Para cefaleia tensional. Porque às vezes você tem o quê? O que é cefaleia tensional? Quadros de estresse, onde você tem maior atividade simpática, aumenta o tônus muscular, deixa o indivíduo em estado de alerta. E aí, o que acontece? Acumula ácido láctico por conta da contração da musculatura e desencadeia o quê? A esplasticidade, a dor de cabeça. Aí ele relaxa a musculatura e diminui a produção de prostaglandina. Como ele causa sedação, eles acrescentam junto o quê? A cafeína. Certo? E aí surge o campeão de vento, só perde para a Neosaldina, tá bom? Que é o Dorflex. Então é isso, né? Então são fármacos anti-D2, o que eles fazem? Diminui a dopamina, aumenta quem? Acetilcolina. Para a gente tentar reequilibrar, a gente vai trabalhar com o quê? Com antihistamínico para diminuir o efeito o quê? Colinérgico. Tá certo? Então tá lá. Antihistamínico de primeira geração, tá lá, promethazina. Não pela propriedade anti-H1, mas pela propriedade anticolinérgica. Diminui quem? Diminui a ação da acetilcolina, reequilibra novamente o processo.
Tá bem? Pessoal, entendeu isso? Entendeu o quê? Entendeu isso? Entendeu a impregnação, reações parkinsonianas, entendeu a doença de Parkinson. Tá joia? Entendeu também o quê? O que é a doença de Parkinson. Tranquilo?